5 personagens históricos que, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria apenas para conversar com eles. Se eu pudesse conversar com 5 pessoas, vamos colocar 5 para ficar mais resumido, né? Para não ficar uma lista muito grande. Se eu pudesse voltar no tempo para conversar com 5 pessoas, seriam essas pessoas que eu escolheria. Então, antes de assistir o vídeo, dê um like, comente quais são as suas 5 pessoas na história, qualquer pessoa que já viveu na história, que você gostaria de sentar para trocar uma conversa, para trocar um papo e perguntar sobre as ideias daquela pessoa, sobre a vida daquela pessoa, sobre, sei lá, sobre os segredos daquela pessoa. E é isso, coloque nos comentários aí e não se esqueça de ativar o sininho e colocar assim, receber notificações em todos os vídeos. Receber todas as notificações no sininho, que aí você vai ter acesso aos vídeos sempre que eles lançarem, beleza? Então aqui eu enumerei 5 pessoas que, cara, se eu pudesse voltar no tempo para conversar com alguém 5 vezes, eu voltaria no tempo para essas pessoas. A primeira delas é o, não pode faltar, né? Inclusive, tá até ali no quadro ali em cima, Winston Churchill, cara. Eu conversaria com certeza com Winston Churchill, seria maravilhoso, cara. É um cara bem humorado, um cara engraçado. Ele obstinado, é um pouco tinha tipo um pouco de humor no mau humor, tipo, e dava uns fora nas pessoas, mas era aquela coisa de, pô, sabe que o cara é o jeito dele, o cara tipo meio bronco, mas ele é engraçado. E cara, seria legal talvez ele fosse me zoar e tal, e pô, ia ser demais, cara. Winston Churchill seria sensacional, cara, conversar com ele e falar sobre a vida pessoal dele. Eu acho ele um cara muito sério, muito tradicional. Eu acho que um cara que conseguiu vencer na vida, um cara que passou por muitas derrotas, é um cara que teve a, a parte profissional dele foi pelo ralo, cara, em Galípoli, no ataque de Galípoli, que ele estava comandando. Então, assim, cara, foi um momento muito ruim para ele. Ninguém queria ele, ninguém gostava dele no momento. Quando começou, né, os burburinhos da Segunda Guerra Mundial, o pessoal não queria usar ele, mas ele só entrou como primeiro-ministro porque ele é o único cara que a oposição aceitaria, que a oposição não ia querer botar alguém que fosse muito famoso, muito querido, porque ia dar poder ao outro partido. Então eles falaram, vamos botar o Churchill, que até o próprio partido dele não gosta muito dele e tal, aí botaram o Churchill. Mas é porque o Churchill tinha uma personalidade muito forte, então assim, ele tinha aquele ímpeto de falar o que pensa, falar o que quer. É um cara que tinha personalidade muito forte, um cara que tinha um ímpeto muito forte. E seria legal conversar com ele sobre os seus momentos de fracasso, sobre como ele se sentiu, né? Como ele, o que ele achou que ia acontecer com a vida dele, né? Se ele imaginava que ele fosse ser até hoje vangloriado aí por ter vencido, né, os nazistas, por ter conseguido resistir, né, com os britânicos, né, no comando dos britânicos como primeiro-ministro, a toda a tentativa de invasão nazista, né, e cara, e por um momento ele foi deixado de lado tanto pela União Soviética, tanto pelos Estados Unidos. Por algum momento ele se viu sozinho ali, cara, em nervos de aço. Então, cara, esse cara aqui do post de cima, com certeza, cara, seria um dos que eu conversaria. O próximo, a segunda pessoa que eu conversaria se eu pudesse voltar no tempo é aqui do Brasil, é brasileiro, e é o Dom Pedro II. Cara, o Pedro II, um cara inteligente, um cara poliglota, o cara era formado em tudo, o cara quase um Leonardo da Vinci brasileiro, cara. O cara sabia de tudo, o cara entendia de tudo, o cara era master inteligente, cara, e é um cara culto, um cara sério, e caraca, ia ser uma conversa assim, cara, eu ia perguntar as coisas, eu ia ficar boiando na conversa, ele ia falar várias paradas que eu não ia saber, e tipo, com certeza eu ia ficar boiando, cara, com certeza eu ia ficar boiando na conversa, ele ia falar, o cara, tipo, ia ter umas ideias muito mais bem construídas, muito melhores construídas do que as minhas, e ia falar sobre, né, literatura e falar sobre livros que eu nem li, vai falar sobre viagens que ele fez, que eu não tenho a mínima ideia de como são esses lugares. E, cara, ia ser muito legal, ia ser muito interessante, que ia ser assim, como se fosse um aluno conversando com o mestre, cara, porque ele realmente é um crânio. E íamos falar sobre a parte militar, como é ser um governante, né, como seria ter o peso do Brasil todo nas costas e tal, como é você crescer e no berço já falarem, você vai ter que ser isso aqui, você vai ter que ser isso aqui é o seu destino, e você não poder nem escolher o que você quer ser. Ele brincou até os 5 anos, então, cara, seria um ótimo convidado, assim, pra conversar, sentar, bater uma ideia com o cara. Pô, ia ser demais, cara, do Pedro II. Agora o próximo, cara, não é brasileiro, ele é russo. Quem vocês acham que é? É um escritor russo.
Dostoiévski, cara, seria muito legal. Dostoiévski, vamos conversar sobre seus livros? Por favor, senta aqui, cara, fica 5 minutos comigo, cara, vamos conversar. O que você estava pensando quando você escreveu esse livro aqui, cara? Cara, Crime e Castigo, cara, é tão real, é tão natural, cara. Como é que você conseguiu ser uma pessoa tão. Conseguiu mostrar tanta realidade num livro, cara? Você se sente como se fosse o cara tem um peso da consciência dele ali martelando todo momento, então você se sente como se fosse. Como se fosse você ali naquele momento, né? Você se sente como se fosse o personagem ali e tal. E, cara, como você consegue descrever, né, a questão da pobreza, da pessoa se sentir pobre, tanto financeiramente como em espírito e tal. Ele consegue falar sobre essas questões das classes sociais e da questão da humilhação, né, da auto-humilhação da pessoa. E também os personagens dele são muito reclusos, são personagens que não gostam de falar, que não gostam de estar no meio de muita gente, que é o meu caso, né? Eu não gosto de estar no meio de muita gente, de aglomerações e tal. E os personagens dele têm essa característica de serem pessoas reclusas e tal, que não gostam muito de contato e tal. Cara, isso é muito legal falar, cara, você sou eu, os personagens que você escreve sou eu, cara, porque são os personagens que são muito reclusos, sabe, não querem ficar na dele, não querem ficar em evidência. Então, cara, será um cara maravilhoso para conversar aí, Dostoiévski. E próximo, Sigmund Freud. Cara, conversar com o Freud ia ser o quê? Blow your mind, parceiro. Caraca, ia ser demais, cara, conversar com o Freud. Ele ia falar, Freud, vamos falar agora? Vamos ficar aqui só uma hora conversando sobre o inconsciente, cara. O que é o inconsciente, cara? Por que as coisas vão pro inconsciente? Por que a gente não consegue acessar o inconsciente? O que você pensa? Imagina o Freud hoje, cara. Com os avanços que teve, que na verdade o maior avanço que teve com o inconsciente foi a teoria dele. E vamos falar sobre tudo, sobre a repressão de desejo. Reprimir o desejo significa você ter mais desejo ou você conseguir controlar aquele desejo? Significa você ter mais aquele desejo ainda. Então, cara, ia ser, pô, conversar com Freud, ser um Freud, e eu falar sobre psicologia, sobre a mente humana, sobre a psique humana. Cara, ia ser uma conversa maravilhosa. E, cara, ia ficar horas ali querendo saber, entendendo o ser humano como mente, como corpo. E, cara, ia ser muito maneiro. O próximo, cara, Eu elenquei mais um cara aqui, né? Eu vou botar um cara extra aqui que é brasileiro, é um extra, né? Então vão ficar 6. Antes do último, e mais importante, vamos botar esse cara aqui, né? Que eu lembrei agora, que é o Enéas Carneiro. Cara, o Enéas Carneiro, brasileiro, professor, doutor, cardiologista e tudo, cara. O cara ensinava várias matérias, um cara realmente que tinha a mente voltada para várias coisas e não só a cardiologia, o cara que virou político, tentou se eleger, o cara era inteligente, o cara conversava, o cara era carismático, o cara ria, o cara zoava, ele sei lá, ele era constrangido, ele era um cara que, tipo, era centrado na dele e tal, não era um cara explosivo e tal, ele tinha aquele timbre daquela voz dele, né, que era meu nome é Enéas, porque era um personagem que ele tinha que ter, mas um cara super inteligente, super estudado, as provas que ele fazia ele passava em primeiro lugar, e cara, o cara tinha realmente um plano pro Brasil, o cara realmente era muito inteligente, o cara era crânio, e cara, não foi valorizado, infelizmente foi um grande potencial que o Brasil tinha aí, e não foi valorizado, é uma pena ter um grande cara como ele, é, que foi humilhado, as pessoas diziam que ele era maluco, que ele era louco, porque ele falava daquele jeito e não ouviam as ideias dele, ouviam a voz dele, mas não queriam ouvir o que ele estava falando, ouve o cara, entendeu? Então assim, infelizmente não conseguiu, né? Ele foi até toda a prefeitura depois da presidência, né? Não conseguiu e virou deputado, mas infelizmente ele faleceu em 2006 e poderia estar vivo até hoje, cara. Mas então, é um cara que eu gostaria e poderia até ter virado presidente hoje. E, cara, um cara que eu gostaria de conversar, doutor Enéas, vamos conversar, cara. Ele era um cara popular, ele era um cara que gostava de estar em público, assim, ele não tinha aquela parada, não falo tal com você, cara. Ele é um cara que ia se expor, que ele ia falar com o coração, cara. Ele ia falar a verdade. O cara que falava a verdade, cara. Falava o que estava no peito dele. Não falava o que o marqueteiro ensinou. Ele falava, não, vou falar o que eu quero. Então seria um cara aí, um extra aí. Agora vamos para o último, para não tomar muito tempo aí do vídeo. Jesus Cristo. Cara, que conversa que seria Jesus Cristo, cara. Chega assim, Jesus, cara, vamos falar, cara. Como que você surgiu
com essas ideias de amor e perdoar o próximo, cara, isso é fantástico. Isso norteou toda o Ocidente, cara. Isso norteou todo o Ocidente e parte do Oriente. E, cara, sua ideia foi é cultuada por países, vários países. E, cara, é fantástico. É fantástico fazer o bem, amar ao próximo. Cara, seus ensinamentos são fantásticos, cara. Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre você dar outra face. Como você é. Cara, como é que você se sente, sim? Você não se sente mal em dar outra face? Você se sente que aquela pessoa ali, na verdade, está se corrompendo, então ela deveria se sentir mal. Cara, vamos conversar sobre as suas ideias, cara. Você é fantástico. Você é o maior ser humano que já existiu. Para mim, Jesus Cristo é o maior ser humano que já existiu. É um cara que não tinha maldade, não tinha crueldade. É... O único momento em que ele realmente se exaltou foi quando estavam vendendo, estavam comercializando coisas no templo dele. Então ele se revoltou, mas ele não agrediu ninguém, ele derrubou as coisas, abanou com o chicote assim, mas não chegou a agredir ninguém. Mas foi o único momento, de resto, o cara foi um santo, cara. Então seria fantástico conversar com Jesus Cristo, cara, conversar sobre, cara, como você consegue se manter tão amável, como você consegue ter tanto amor pela humanidade, mesmo a humanidade tendo feito o que fez com você, né, ou na época, se ele estivesse vivo, o que está fazendo, né, que estão tentando marginalizar você, como você consegue se manter tão puro, tão fiel aos seus valores. E é isso, galera. 6 pessoas aí, tal, que eu botei uma a mais. Pessoas aí que eu conversaria na história. Que o Dr. Enéas, na verdade, ele é mais recente, né? Ele faleceu em 2006, mas o resto é mais antigo. Mas é isso, galera. 5, 6 pessoas aí que eu elenquei, que eu conversaria. Se pudesse voltar no tempo, conversaria. Coloque aí de vocês aí. Escreva aí com quem vocês poderiam voltar, conversar se pudessem voltar no tempo. E é isso, ative o sininho, coloque ativar para todas as notificações. E é isso. Mais uma vez, eu, Matheus Rosenberg, do canal História Clássica, vou ficando por aqui. Fui.